Boa noite, amados. Não gosto de microfone. Quando a gente entra no avião, diz assim: minha aeromoça vai dar 5, coloquem os 5, né? Eu vou dizer para vocês: joguem seus relógios fora, por favor. Tá? Disseram ali que são 20 minutos. E eu disse assim ontem: foi uma delícia. Porque eu fui lá para o Jardim ABC e era apenas 50 minutos. E falaram: continua. E foi 1 hora e meia, foi uma delícia, sabe? Mas eu vou tentar ser fiel. Eu já falei que eu vou estourar 10, tá? Me deram 20, eu vou falar 30. Mas, amados, poder falar, o tema que veio para nós foi cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Interessante que a liturgia de hoje nos convida também a isso, né? O Frei agora há pouco na homilia dele dizia isso, sobre esse reino dividido, né? Nós que muitas vezes vivemos divididos, e muitas vezes o nosso coração está dividido entre o bem e o mal, não é? E as duas leituras que nos ofereceram para a leitura de hoje são extensas, então eu vou resumir um pouquinho, principalmente aqui na leitura de Isaías, no capítulo 1, versículos de 2 a 20. Isaías capítulo 1, versículos de 2 a 20. Ele vai principalmente lá, já na segunda parte, né, na Bíblia da Ave Maria. De nada serve trazer oferendas. Mas o versículo 10 lá, versículo 10, ele vai dizer assim para nós: ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escuta a lição de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de cordeiros e da gordura de novilhos cevados. Eu não quero sangue de touros e de bodes. Quando vindes apresentar-vos diante de mim, quem vos reclamou isto? Atropelar os meus átomos. De nada serve trazer oferendas. Tenho horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, os sábados, as reuniões de culto. Não posso suportar a presença do crime na festa religiosa. Eu abomino as vossas luas novas e as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansado delas. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicais vossas preces, não as ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça aos órfãos, defendei a viúva. Amado, amada de Deus, muitos de nós muitas vezes estamos presos a uma religiosidade de coisas muito repetitivas, mecânicas. Hoje, numa das palestras que eu dei hoje, interessante que até quarta-feira eu só tinha uma palestra no final de semana. Hoje é a quarta. Ontem foram 2 e hoje eu já estou na segunda palestra. Então, amado, amada de Deus, eu falava isso hoje à tarde sobre a questão das promessas. Às vezes a gente faz um comércio com Deus. Deus, olha, se você curar meu filho, eu prometo que eu vou caminhar lá da minha casa até o Santuário de São Francisco de joelhos. Sabe, eu prometo ao Senhor que se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu vou fazer tal outra coisa. Sabe, às vezes a gente está muito querendo fazer um comércio com Deus, uma religião muito interesseira, uma religião de trocas de favores, e Deus não é assim. O tema de hoje à tarde foi: de graça recebestes, de graça deveis dar. Deus nos dá esse dom da vida, esta graça, e nós precisamos aprender a fazer o bem. Não tem um ditado que diz isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem. O padre, o Frei ali em cima, ele suscitou um pouquinho sobre política, né? E esse tema, infelizmente, hoje ele nos convida um pouco a falar sobre política, porque às vezes a gente está muito interessado, né? Olha, não é? A gente fala muito da corrupção no alto nível, mas às vezes a gente está sendo corrompido, e a gente estava corrompendo, sabe? Agora aqui nas coisas pequenas, até mesmo diante de Deus, até mesmo diante dele.
Então às vezes a gente, né? Quem é jovem há mais tempo aqui, eu não tinha nascido ainda em 1970 lá, né? Eu vou dizer sobre o século passado, milênio passado, nunca, jamais, né? Mas qual era a lei de Gerson? Leve vantagem, você também. E às vezes até diante de Deus, das coisas de Deus, nós queremos levar vantagem, sabe? Então eu preciso, como Isaías vai dizer para nós hoje, afastai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E Ezequiel, um dos livros do Antigo Testamento que eu tenho um amor profundo, é uma leitura muito rica. E já no capítulo 9, que foi um capítulo também citado para nós, melhor, no capítulo 11, lá no versículo 19, ele vai dizer assim para nós, Ezequiel capítulo 11, no versículo 9, versículo 19 em diante. Desculpa eu estar falando já um pouco mais rápido, pegando as leituras, tá, gente? Para eu não estourar muito tempo, prometo a vocês, tá? Vocês estão pertinho de casa, eu estou mais longe um pouquinho de vocês, né? E lá em casa, infelizmente, o nosso reino lá é dividido. Alguns aqui já sabem, conhecem um pouquinho da minha história. A minha esposa é da Assembleia de Deus, os meus filhos também, um está lá numa outra igreja que eu não sei como é que é o nome. Interessante que a liturgia de hoje, e eu falo assim para vocês com muito carinho, eu tenho um misto de alegria e de tristeza quando eu venho à missa. De alegria por poder estar aqui, e venho como se fosse minha última missa. Eu não sei se amanhã eu estarei vivo de novo. Que você venha para a missa como se fosse sua última missa, preparando-se para ir para a missa definitiva e eterna diante do Pai. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para os casais, para as famílias, eu procuro a minha e ela não está aqui. E eu fico tão triste quando eu vejo famílias separadas da missa, um num banco daqui, outro no banco de lá, juntos. Se você vem como família, sentem-se juntos no mesmo banco. Se for para a comunhão, vão juntos, sabe? Para que se fortaleça. Então o reino dividido é tão difícil. E aí Ezequiel vai dizer assim para nós: eu lhes darei um só coração e os animarei com um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra para substituí-lo por um coração de carne, a fim de que observem as minhas leis, guardem e pratiquem os meus mandamentos, sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui 19, Ezequiel 11, 19. Mas ele vai falar mais profundamente dentro deste coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, quer dizer, um coração que tenha sentimentos, lá no capítulo 36. No capítulo 36, já lá do meio para o fim, a partir do versículo 25, Ezequiel 36, 25: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Gente, como nós temos visto corações doentes, corações que estão como aquele quartinho da bagunça, né? Aqui a maioria mora em apartamentos, nem todo apartamento tem um quarto da bagunça, né? Mas toda casa que se preze tem ali o quartinho da bagunça, dos entulhos, não é verdade? E tem gente que fica guardando coisas, porque foi da minha tataravó, que passou para minha avó, que foi para minha mãe, então eu tenho que guardar, não posso jogar fora, sabe? Lá em Sobradinho, aqui na Asa Norte não, sabe? Mas lá em Sobradinho tem umas donas de casa que compram aquele eletrodoméstico que tem 52 funções. Usa a primeira vez, quando desmonta para lavar, nunca mais monta. Aí vai guardando lá, entulhando, né? Vai entulhando aquelas coisinhas, coisinha do neném, coisinha não sei de quem, e vai entulhando naquele quartinho, e aquilo ali só vai juntando traças, e pragas e mofos. Estou na introdução. Falei, rapaz, tem 10 minutos que eu estou aqui, mentira, rapaz, conversa fiada.
Por isso que eu não gosto de relógio. Eu só uso esse relógio porque foi meu filho que me deu de presente. Porque eu não gosto, não se converte. Não é? Esqueçam seus relógios, por favor. Estamos no mês de férias. Eu estou trabalhando mais. Então, amados, esse coração que muitas vezes vai acumulando tanta sujeira. Para vocês terem uma ideia, hoje a medicina já reconhece as doenças psicossomáticas. Pessoas que somatizam tantas coisas negativas. É por isso que São Paulo vai dizer para nós que não se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Há pessoas que ficam murmurando, lamentando. Eu falava nas pregações desse final de semana: não percam tempo achando que Deus vai te julgar pela multidão dos seus pecados. Deus é misericórdia, gente. Eu fico tão triste. Sabe, tem gente que fica relembrando aquilo que aconteceu lá em 1950. Sabe que naquele dia você me fez isso, assim, assim. Fala até a roupa que estava vestindo, se estava sol, chuva, com a temperatura do dia. Sabe? E fica acumulando esse tanto de sujeira. O Frei falou ali agora há pouco desse povo que tem dificuldade em dormir. O Salmo 4 diz assim para mim: tão logo me deito, adormeço, pois a minha confiança está no Senhor. Eu gosto de brincar muito, eu falo muito isso, né? Não tem aquela musiquinha que fala assim: por que eu rolo na cama e não consigo dormir? Sabe por quê? Porque você levou um gerente para a sua cama, você levou aquele funcionário que te encheu o saco no dia, você levou aquele cara que você brigou no trânsito, você levou tanta gente para a sua cama, e é por isso que você não consegue dormir. Para a sua cama você não tem que levar nem seus filhos, é só o seu cônjuge, mas ninguém. E aí sim você não vai precisar de remédio nenhum, nem de lá que só tantão para poder tomar, porque senão não durmo. Porque você leva tanta coisa, tantas pessoas, tantos problemas. Louvado seja Deus que aqui ninguém tem televisão no quarto. Obrigado, viu gente? Ô Senhor, obrigado. Outro dia eu falei isso aí, eu estava lá numa palestra, falou: ô fulano, que buraco é aquele nessa parede do seu quarto? Um tal de Júlio falou que não tem que ter televisão dentro do quarto, porque o quarto é um santuário, é um lugar sagrado. E minha mulher arrancou, rapaz, então acredita? Quarto não é lugar de televisão, isso é outro assunto que um dia a gente vai falar para vocês. Seu quarto é santuário. Então, amado, amada de Deus, Ele vai dizer: dar-vos-ei um coração novo, e em vós porém um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Quer dizer, um coração que tenha sentimentos, um coração que vai dizer no Evangelho de hoje: este povo é como ovelha sem pastor. E Jesus teve compaixão. Ele não teve pena. Ai, que peninha, coitado do fulano. Tem muita gente que tem pena do outro, não é verdade? Ter compaixão é sofrer com. É como Deus que é misericórdia. As minhas misérias, Deus no seu coração vai transformá-la em bênçãos, em graças. Por isso que eu falei a vocês: não se preocupe, não pense você, amado, amada de Deus, que quando você chegar diante do tribunal de Deus, Ele vai abrir o livrão e falar assim: Maria Helena, carinha de santa, olha, filho. Sabe, amados, Deus é misericórdia, gente. Deus não fica perdendo tempo não, Ele já sabia. Quando Ele nos deu o livre-arbítrio, o primeiro sacramento que Ele criou já foi o sacramento do perdão, da confissão. Daqui um pouco eu manifesto esse. Amados, Deus nos dá liberdade. Tem gente que não adianta. É por isso que a palavra vai dizer que às vezes é como jogar pérolas aos porcos. Um dia desses um amigo meu falou assim: Júnior, que lá do lado da minha casa estava tendo uma festinha e a jovem estava lá autorizada e tal, e eu fiquei muito chateado porque eu não evangelizei para ela. Eu falei: você ia jogar pérolas aos porcos. Depois que você encontrasse na rua já sóbrio, equilibrado, conversasse com ela, ali você ia jogar pérolas aos porcos. Gente, tem gente que não quer o céu, não adianta. Não adianta você rachar a cabeça dele, botar a Bíblia lá. Ele não quer, e Deus respeita. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, foi ali. Tanto que para nós cristãos essa palavra destino não existe. Não existe. Porque se fosse destino, é uma coisa já pré-determinada. Tem um caminho estreito e tem um caminho largo. Você vai escolher o que você quiser.
É por isso que Lúcifer se revoltou. É por isso que Lúcifer se tornou um anjo decaído. Porque ele não suportou Deus nos fazer a sua imagem e semelhança e ainda nos dar o livre-arbítrio. Você fazer o que você quiser, a vida é sua. De graça recebestes, e Ele te deu de graça, até mesmo a opção de você escolher, e Ele vai pedir para você cessar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, e Ele vai dizer: dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. E aí a promessa dele: habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais, serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu serei o vosso Deus. Então, amado, amada de Deus, diante de uma sociedade que prega, como eu disse a vocês, a lei da vantagem, não tem ninguém vendo, não tem ninguém olhando, mas Deus olha. E o mesmo salmista vai dizer para nós: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Às vezes a gente pensa que ninguém está vendo, ninguém humanamente está enxergando, mas Deus enxerga. Como Deus vê a sua luta, amada de Deus. Como nós cantamos agora há pouco, né? Esta canção, dentro do meu peito, bate no coração, cansada, magoado, frio, sem vida. E Deus quer colocar essa vida em você. Eu tenho um filho de 24 anos. Essa semana eu cheguei em casa para buscar marmita, almoço, e minha esposa falou: o André está lá no quarto, quer sair? E eu vi que a porta estava trancada. Lá em casa a gente não tranca a porta, nem de banheiro, nem dos quartos. E eu bati porque ele não queria abrir. Por 2 minutos eu consegui convencê-lo a abrir. Isso era meio-dia e pouco, ele embaixo de uma coberta. O que está acontecendo, filho? Não sei, pai. Não estou com vontade de nada, estou sem coragem de nada. É um artista plástico. Agora, domingo retrasado, saiu uma matéria dele, em lettering. Alguém que acompanha a revista do Correio Brasiliense, revista do Correio, está lá uma matéria dele. O menino já fez vários trabalhos aqui em Brasília, fora de Brasília, 24 anos. Falou: pai, não estou sentindo vontade de nada. Hoje estava lá no outro quarto, eu até falei assim, já tem uns dias que ele não está dormindo no quarto dele, lá no cantinho, lá no outro quarto, lá botou um colchão no chão. E eu lembrei de uma coisa, eu falei: eu tenho jogado água benta no quarto dele esses dias. Ele não está lá, ele está no outro quarto. Eu vou ter que começar a jogar água benta lá no cantinho dele. E como eu pedi a Deus hoje, para que o Senhor preencha esse coração. Há uma música muito profunda e eu gosto muito dela, que diz assim: vem, Senhor, preencher os vazios, tua presença nos transforma e nos enche de paz. Eu escutei uma frase semana passada que diz o seguinte: a vida tem sepultado mais pessoas do que a própria morte. A vida tem sepultado mais pessoas hoje do que a própria morte. Conversei com uma pessoa de uma grande farmácia em Sobradinho, e ela me disse: Júnior, hoje já não é mais os idosos que mais dão renda para as farmácias. Hoje é a faixa etária de 20 a 30 anos consumindo os ansiolíticos, os Lexotantan da vida. Tem gente que, se não tomar um remedinho, não dorme, porque a televisão diz para você todos os dias: compre batom, né? Compre, aí você tem que comprar, você tem que consumir. Para você ser feliz, você tem que viajar. Para você ser feliz, você tem que ter esse tal carro. Eu, graças a Deus, tenho um carro do ano. Eu tenho um carro do ano. É do ano 2002, mas é do ano, né, ué? Olha que espetáculo, gente. Ele debutou, fez 15 anos. Este ano, então, ele não paga IPVA. Que espetáculo! Olha que maravilha. Eu tenho que olhar para o lado bom da coisa. Tem umas donas de casa em Sobradinho que eu fico tão triste com elas. Quando vê a pia cheia de louça, murmura e reclama. Falou: abençoada, bata com o pé na boca, como dizia minha mãe, que eu enterrei há 1 mês atrás, aos 88 anos de vida, um exemplo de vida.
A minha mãe dizia: bata com o pé na boca se a mão não alcança. Quanta gente está precisando fazer terapia. É terapia cheia de louça. Enquanto um lava, o outro enxaga, o outro enxuga. Se a pia está cheia de louça, é sinal de que muita gente comeu na sua casa. É sinal que teve comida. E tem gente que reclama, sabe? Tinha um desenho animado na televisão do Lip e do Hard. O Lip era o leãozinho, o Hard era aquela hiena que vivia dizendo o quê? Ó vida, ó céus, ó azar. Morra, infeliz, morra. Você já morreu e não sabe? Por isso nós precisamos pedir: Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor. Você sai de fazendo mal, aprender a amar, a fazer o bem, a olhar o bem. No dia que eu cheguei na rua, que eu vi que meu carro tinha sido quebrado, vi que roubaram o som, eu falei: louvado seja Deus, muito obrigado, Senhor, que essa pessoa talvez tenha roubado aqui porque está com fome e vai trocar por um saco de arroz ou por um pacote de feijão, Senhor. O dia que eu deixei minha bicicleta na porta do banco, quando eu voltei, roubaram, e eu percebi que levaram minha bicicleta, eu bati a mão nas minhas pernas e falei: louvado seja Deus, obrigado, Senhor, pela saúde, pela força que o Senhor me dá, bendito seja Deus. Agora tem gente que vive se lamentando. O livro das Lamentações só tem 5 capítulos na Bíblia, gente, só tem 5, e tem gente que faz a sua Bíblia inteira o livro das Lamentações. Morra, você já morreu e não sabe. Desculpa eu falar isso. Mas outro dia eu falei isso mesmo no supermercado com uma senhora. Estava murmurando. Eu falei: minha senhora, por favor, a senhora só reclamou. A senhora só de 5 minutos que eu estou aqui. A senhora já morreu e não sabe. Ela regalou os olhos assim. Eu falei: agradeça a Deus. Agradeça o dom da vida. Tem gente lá em Sobradinho que murmura porque não tem emprego. Aí Deus concede a graça do emprego. Aí na primeira semana no ônibus: ó vida, ó céu, ó azar, tem que pegar o ônibus cedo. Morre, infeliz, você não pediu um trabalho para Deus. Você não pediu. Pediu o carro, vem PVA, reclama. Morra. Você sai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Aprendei, amado, amada de Deus, a ser grato. Agradecer a Deus o dom da vida. Agradecer a Deus mesmo nas dificuldades. É fácil, não é? Se eu fosse contar só um pedacinho da minha vida aqui para vocês hoje, vocês iam dizer: por que você está de pé? Porque aquela mulher me não tem de pé. Vocês sabem por que eu estou casado há 29 anos? Eu fiz agora, dia 16. Porque eu já pensei que desistir não foi uma só vez, não, foram muitas. Porque essa outra aliança sustenta o meu casamento. Eu penso assim: vocês que estão caminhando, olhando na mesma direção, é fácil? Não é não, né? Como dizia minha sábia mãe, comer um saco de sal junto não é fácil, não é verdade? Sabe, amada de Deus, pedir essa graça, sabe? Pedir essa graça ao Senhor. Amós vai dizer para nós no capítulo 8: virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei sobre a terra não mais uma fome de pão, nem uma fome de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Peça essa graça. Peça essa graça nesta noite, meu amado, minha amada de Deus, para que você possa cessar. O mundo está aí. A gente vê tanta coisa ruim. Eu falei isso para o Frei ontem, para o Frei, e até da mesma província deles aqui. Sabe? Eu disse para ele: Frei, ele estava lá escutando a palestra ontem. Eu disse: Frei, as pessoas ligam a televisão, é desgraça. As pessoas abrem os jornais, é desgraça. As pessoas acessam a internet, é desgraça. Eu fico tão triste quando eu vejo gente do grupo de igreja fica mandando umas mensagens, postam uns vídeos de violência. Eu falo: pelo amor de Deus, parem com isso. Eu falo: Frei, as pessoas saem na rua, as pessoas estão se degradando. Qual é o refúgio das pessoas hoje? A igreja. E eu disse para ele: Frei, quando você estiver ali no altar, lance palavras de vida, de esperança, de entusiasmo. O Frei agora no seu nome dele, ele celebrou agora, Fabrício, disse tanto isso: tome posse da graça, da paz de Deus.
falava de entusiasmo, de vida. Sabe, amada de Deus, peça essa graça ao Senhor. Eu gosto muito de Ezequiel, logo no capítulo seguinte, Ezequiel 37, ossos de vales secos, vales de ossos secos, né? Quando Deus vai transformar e fazer um grande exército, às vezes a gente, de onde a gente menos espera, Deus tira vida, Deus nos dá vida. Eu costumo muito dizer o seguinte: nenhum dos evangelistas fala que Jesus se manifestou a Maria depois da ressurreição. Por quê? Porque não precisou. Eu digo a você, amado, amada de Deus, por que Maria estava de pé diante da cruz? Porque o olhar dela não estava preso na cruz, mas ela olhou além, muito lá na frente. Ela enxergou a ressurreição, ela acreditou no ressuscitado. Às vezes o nosso olhar está muito preso só na cruz. Olha para a ressurreição. Estar de pé é estar confiante, é você acreditar, é você pedir esta graça. Senhor, tira de mim esse coração de pedra, coração muitas vezes egoísta, mesquinho, um coração que é só vem a nós, o vosso reino, nada, não é verdade? Primeiro eu, depois eu, e se sobrar um pouquinho, o outro, não é verdade? Como muitas vezes nós somos egoístas, mas peça essa graça ao Senhor, peça essa graça. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, repovoarei as cidades, as ruínas serão reerguidas, a terra inculta de novo cultivada, ao invés desse espetáculo de desolação oferecido aos olhares de todos os passantes. Disse-a: esta terra que se achava devastada tornou-se um jardim do Éden. Amados, muitos estão desanimados com o Brasil, muitos estão desacreditados, não é verdade? A igreja ainda não tem sido perseguida no Brasil, mas se nós não colocarmos o joelho no chão, como foi feito agora pela saúde do Freire, domingo passado o que é que nós celebramos? São Pedro e São Paulo, não foi? Domingo passado ou domingo retrasado? Acho que domingo passado, né? Como eu perdi, eu acho que retrasado, foi isso? Foi juntos, mês passado. Então tem dois domingos passados. Por que as correntes de Pedro caíram? Porque a igreja. Então eu digo a vocês, a salvação do Brasil só passa por um meio: a oração. Se nós não rezarmos, se nós não colocarmos os joelhos no chão, como ele vai dizer aqui, esse país, né, essa cidade que está destruída, em ruínas, ele vai reerguer essa terra que se achava devastada. Essas cidades em ruínas, desertas e desoladas, estão agora restauradas e repovoadas, e é a graça que nós queremos pedir. Por isso eu convido você nesta noite: cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, aprenda a agradecer, por mais difícil que seja. Eu digo, amados, eu não tenho uma dívida, eu não tenho uma dívida, eu tenho muitas contas a pagar, mas porque dívida é uma palavra tão negativa, né? Tão negativa. E Deus é tão bom que tem vários dias que eu estou tentando falar com um amigo meu lá de Sobradinho, que tem uma loja de material de construção, e a minha funcionária, na hora pior, ela pediu demissão. E detalhe, eu poderia dizer: tudo bem, pode ir embora, você pediu. Mas ela me chamou e falou: Júlio, vamos fazer um acordo. Eu falei: vamos, me paga o INSS, me paga não sei o quê. Tudo bem, vamos lá. Cadê o dinheiro? Não tem. E aí esse amigo meu tem uma loja de material de construção, e ela tem um lote, uma invasão aí, e ela está quase perdendo. Falou: Júlio, eu preciso. E eu estou há quase uma semana tentando falar com esse camarada. Quem estava no mesmo banco que eu aqui na missa? Ele. Acabei de conversar com ele, acertar tudo. Ele vai ceder o material de construção, e lá em janeiro ele vai tocar no material que eu vendo, que é material escolar, para os filhos dele. Sabe, amados, a gente precisa ter essa confiança, essa entrega. 2 vai dizer isso para nós: sofre as demoras de Deus, espera com paciência, assim como o ouro e a prata são experimentados no fogo, aqueles que enveredam os caminhos de Deus serão experimentados na luta, na dificuldade. Não tem hora que você fala assim: nossa, eu acho que eu não joguei foi uma pedra, não, acho que eu taquei a boca de fumo todinho na cruz de Jesus, não é?
Na hora que você fala assim, meu Deus, onde é que eu errei, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Sabe? Porque às vezes a gente está oferecendo holocaustos, sacrifícios e fumaças e tudo, mas Deus quer o nosso coração. Deus quer que a gente se entregue a Ele e confie. Eu estou vivendo uma situação hiper difícil na minha casa. Praticamente perdemos a nossa casa. Tudo isso porque eu estava acolhendo a minha mãe. Meu pai morreu em 2008, em 2010. Eu tenho um irmão cadeirante, nós somos 11 irmãos. Eu vou concluir aqui, aí a gente canta para não estourar muito. O menino já até desistiu da plaquinha, ele falou assim, obrigado. Sabe, amados? E eu morava numa casa que tinha 30 degraus. Como é que eu levaria uma idosa e um cadeirante para minha casa? Porque quando meu pai morreu em 2010, em 2011 minha mãe veio, chamou-me e falou, filho, eu quero morar contigo, mas na minha casa. Eu tenho irmã perita criminal que tem mansão no Lago Sul, que tem sala comercial no Brasília Shopping, que tem apartamento no Octogonal. Eu tenho um irmão que é no Ministério da Fazenda, que é auditor fiscal, que tem casa no Lago Norte, que tem casa em condomínio. Eu tenho uma irmã que é bancária, que tem imóveis. Eu tenho uma irmã que é professora e esposa de policial civil. Mas a minha mãe não quis que eu cuidasse dela. E eu saí dessa casa e comprei uma casa a contrato de gaveta. Eu acho que a maioria aqui entende o que eu estou dizendo. E o cara nos pediu 3 anos para quitar a casa. E além de ir para essa casa, eu construí a casa para acolher a minha mãe e o meu irmão cadeirante. Então fizemos uma casa adaptada para eles. A maioria da casa dos meus irmãos já são adaptadas. E essa nós adaptamos para eles. Tirei de onde eu não tinha para acolher a minha mãe. Em 2014, que era para o cara ter quitado, ele disse, eu não dei conta ainda. Quando foi em 2016, ele tinha BRB Conveniência nos restaurantes comunitários do Brasil. O BRB fechou as conveniências todas. E ele não deu conta mais de pagar. E ele me disse, venda a casa para não perder tudo. E pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, nós conseguimos vender a casa. Recebemos um lote no Alto da Boa Vista. E aí, como ele não tinha condições de nos pagar, assinou uma confissão de dívida de 290 mil para me pagar em outubro do ano passado. E alugou uma casa para nós morarmos. Hoje nós moramos num lote que tem 3 residências, onde a vizinha da frente tem um cachorro que arrasta uma vasilha o dia inteiro, e o outro vizinho do fundo da nossa casa é do meio. O vizinho do fundo tem 2 cachorros enormes, que latem, que choram o dia inteiro, que estão confinados. Eu já falei isso para o rapaz, meu filho, esse seu cachorro está confinado aqui. Ele vai morrer aqui, você tem que tirar esse cachorro daqui. Outubro venceu o prazo para nos pagar. Essa semana eu peguei o processo dele no BRB e pedi para o meu sobrinho, que trabalha no BRB, para que pudesse olhar como é que estava a situação. E ele na sexta-feira ligou para mim e disse, tio, eu posso usar os mesmos termos da advogada do banco? Eu falei, pode, meu filho, fique tranquilo. Ele é um picareta, ele é um bandido. O BRB pagou a indenização para ele, inclusive dos funcionários. Ele não pagou nenhum funcionário. Só o que ele tem de ação trabalhista, possivelmente não vai sobrar nada para o senhor. Sabe há quantas noites eu estou sem dormir por causa disso, amados? Porque tão logo me deito, adormeço, pois a minha confiança está no Senhor. Agora, a minha esposa pode saber dessa história, porque ela não tem estrutura para suportar tudo isso. Hoje eu tenho uma preocupação, é o coração do meu filho. Esse sim. E de poucas frases que a minha esposa me disse nesses 29 anos, só tem uma que até hoje ficou no meu coração, mas não me machuca, eu não fico remoendo ele. Numa das nossas crises financeiras,
Ela trouxe um pastor para me convencer a parar de vender, porque hoje o que mais me sustenta são os artigos religiosos. Eu tenho uma lojinha em Sobradinho, eu vendo artigos católicos. Eu sei que para ela não é fácil. E depois que ela saiu da igreja batista e foi para a Assembleia de Deus, as coisas ficaram mais difíceis. Por isso que eu digo com muito carinho, jovens, vocês que estão namorando ou pensando em namorar, se um dia uma evangélica ou um evangélico aparecer na sua vida, não case, não. Eu digo com muito carinho isso para você. Eu digo com muito amor. A minha esposa sabe disso, que a igreja para mim está em primeiro lugar. Porque antes dela entrar na minha vida, a igreja fazia parte da minha vida. Peça, você menina, peça a Maria para encontrar o seu José. Você rapaz, peça a José para que ele possa te ajudar a encontrar a sua Maria. Os primeiros anos são maravilhosos, gente. E um dia eu disse para ela, disse, e queria convencer que eu largasse tudo aquilo. E eu disse para ela, eu posso ficar pobre, eu posso morar embaixo da ponte, mas eu não largo a igreja. E ela disse para mim, então vá sozinho, vá sozinho. Então, amada de Deus, confiar, como Frei, mais uma vez eu vou citar ali, tá, gente? Eu tenho eu digo assim, eu aprendo muito com o ouvir, tá? Então, se você pedir para eu fazer um resumo da homilia do Frei, eu vou captar metade do que ele falou ali, eu vou guardar. O que ele falou? Que estava à esquerda dele, à nossa direita, quem estava na missa? Guarda da misericórdia divina, que estava em polonês, Jesus, eu confio em Deus. Eu digo para ele sempre, Senhor, o Senhor mandou confiar no Senhor, agora se vira, peçamos esta graça, amados. Vamos ficar de pé um pouquinho. Como é o nome do seu filho? André Felipe. André, vamos, eu tenho certeza que ele vai sair dessa luta. Feche seus olhos um pouquinho, amada de Deus. Peça essa graça ao Senhor. Como foi colocado agora há pouco na oração. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei, eu não conheço a sua história de vida, amada de Deus. Mas Deus conhece. Eu não sei quais são os ventos contrários que estão atingindo a sua vida, a sua história. Talvez você esteja dizendo, Senhor, o Senhor está dormindo. Enquanto as águas estão invadindo o nosso barco, o Senhor está dormindo. Deus não dorme, amada de Deus. Deus não dorme. Sofre as demoras de Deus, espera com paciência. E peça ao Senhor, arranca, Senhor, esse coração de pedra. Coloca aqui um coração de carne, um coração que tenha sentimentos, um coração que saiba ter compaixão do outro, sofrer com o outro. Agora esta graça e toda sujeira, todo lodo, tudo aquilo que está no seu coração, que está lhe fazendo mal, que está fazendo com que você tenha azias. Quantas pessoas, muitas vezes, porque lembram o nome de alguém, lembra a história de alguém, dá uma queimação em você. Peça ao Senhor, liberte, Senhor, me ajude a perdoar, Senhor. Não é fácil, eu sei, amada de Deus. Perdoar é um dom, é uma graça de Deus, como a fé também é uma graça de Deus. Peça ao Senhor esta graça. Vem, Senhor. É por isso que Ele vai dizer para nós no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Diga: eis-me aqui, Senhor. Estou cansado, estou cansada. Já pensei até em desanimar, em desistir, Senhor. Mas é por isso que eu estou aqui, Senhor. Para que o Senhor possa renovar as minhas forças, a minha esperança. Assim como um sacerdote disse a Santa Mônica: Deus jamais ficará indiferente a tantas lágrimas. E por cerca de 30 anos
Santa Mônica não desistiu do seu filho. Não desista, amado, amada de Deus. Não desista da sua casa, não desista da sua história, não desista da sua vida, porque Deus nunca vai desistir de você. Diz a palavra que o filho pródigo estava longe, longe, e o pai o avistou. Deus está olhando para você agora. Acolha esta graça. E quando você for se deitar, leia o Salmo 4. Então logo me deito, adormeço, pois a minha confiança está no Senhor. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira, e de um modo muito particular e especial sobre a vida desses homens e mulheres que aqui estão, sobre cada família que aqui se faz representar, Mãe de Deus e nossa, cada uma delas com suas histórias, com suas máculas, com suas lutas, Mãe de Deus e nossa. Derramai as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos. Eu sei que